João capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou enfermo, ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Verso 3, releia com atenção. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas, teu amigo está doente. Lázaro era muito amigo de Jesus. Sempre que Jesus subia a Jerusalém, ele não ficava em Jerusalém, mas ficava em Betânia. Betânia era uma aldeia, Betânia era um povoado que ficava aproximadamente 6 quilômetros a leste de Jerusalém. E nesse lugar, nessa aldeia, nesse povoado, morava Lázaro, Marta e Maria, os 3 irmãos, amigos de Jesus. Lázaro era alguém que Jesus amava. Então, quando subia a Jerusalém, Jesus ia muito a Jerusalém, ou pelo menos todos os anos, na época da Páscoa, todo judeu subia a Jerusalém. Jerusalém era pequena naquele momento e sua população ela aumentava mais de 10 vezes, porque judeus de todas as partes vinham a Jerusalém. Jesus sempre se recolhia a Betânia e ali na casa dos seus amigos ficava. Agora esse Lázaro está doente, está enfermo, e Jesus não está próximo, está longe. Então as irmãs mandam avisar, mande chamar Jesus, mande avisá-lo que Lázaro está muito doente, está mal. Verso 4, ao ouvir isso, recebendo a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias aonde estava. Ficou 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Interessante aqui no verso 6, é que Jesus ficou ainda 2 dias aonde estava. Queria dizer para você que Jesus ele nunca se moveu por necessidade, mas sempre se moveu por propósito. E esse é o convite de Deus para os seus filhos, que possamos aprender a nos mover por propósito. A nos mover por propósito, não pela necessidade. Existia a necessidade que Jesus voltasse naquele momento, mas o propósito exigia que Jesus ficasse aonde estava. E Jesus não voltou naquele momento pela necessidade. Quem está me entendendo? Existem coisas que fazemos pelo propósito e coisas que fazemos por necessidade. E se você andar por propósito, você encontra vida. Se você andar por necessidade, você acabará encontrando a morte. Nós precisamos entender como igreja do Senhor Jesus que Deus, Ele não age em nosso favor. Como assim, pastor? Deus não age em nosso favor. Deus reage em nosso favor.
Porque Deus não age de acordo com as nossas lágrimas, Deus não age de acordo com a nossa necessidade, Deus reage de acordo com a nossa obediência. Porque senão, irmãos, independente da minha condição, era eu me lamentar, era eu chorar, era eu clamar, e repentinamente eu teria uma intervenção do céu. Você vê que na sua caminhada com Deus isso não acontece. Ou, abre-se um parênteses aqui nessa noite, quando nós ainda somos meninos espirituais, Deus, Ele nos responde de uma forma muito mais rápida. Porque Deus ainda está nos preparando, Deus ainda está nos desenvolvendo. Quando nós temos uma caminhada com o Senhor na fé, e aqui nós temos pessoas em vários níveis nessa noite. Aqueles que têm 1 mês de caminhada, 6 meses, 1 ano de caminhada, 10 anos de caminhada, 20, 30, 40 anos de caminhada. Então temos falado nisso nesses dias, meus amigos, que nós precisamos entender que estamos em lugares diferentes. Eu não posso exigir ou pensar ou julgar que Deus vai agir comigo, que tenho quase 40 anos de caminhada de fé, como Deus age com alguém que tem 4 anos de caminhada de fé, como alguém que tem 4 meses de caminhada de fé. E é muito simples entender isso. Aí talvez você faz um questionamento, mas pastor, não somos todos nós filhos? E Deus não nos ama de forma igual? E não nos responderá de forma igual? Não. Não somos todos nós filhos? Sim. Eu tenho um filho de 4 anos, uma filha de 4 anos e um filho de 8. Tenho o dobro. E eu não respondo da mesma forma. Eu amo os dois da mesma forma. Mas eu trabalho na vida deles, respondo eles de forma diferente. Por quê? Porque eles têm idade diferente. Para um filho de 18 anos eu posso dar a chave do carro. Para um filho de 10 eu não posso. Mas para um filho de 18 eu posso dizer, trabalhe comigo, a responsabilidade da empresa agora é sua. Para um filho de 10 eu também não posso. Para uma pessoa caminhando na fé 4 meses, 4 anos, ela tem um tipo de tratamento e um tipo de resposta. Tem um tipo de tratamento e um tipo de resposta. Eu que estou há 30 anos na fé, 35 anos na fé, eu tenho outro tipo de tratamento e outro tipo de resposta. Um filho de 1 ano de idade, você põe ele no colo, joga ele para cima, brinca com ele. 1 ano, 10 meses, 7 meses, de repente ele vai e faz xixi em você. Molha a sua camisa toda, hein, pastor Guilherme? Você, eita, o menino fez xixi em mim. Você fica irado, fica bravo, briga com ele, grita com ele, faz isso ou não? Não, porque você acha engraçadinho. Que gracinha, o xixi do menino. Aí o que eu tenho que fazer? Ir lá e trocar a camisa, porque o menino tem 7 meses e batizou o papai. Agora, irmão, se um filho meu de 12, 13 anos for lá e urinar no meu pé, é engraçado? Sim ou não? Estou lá distraído, de repente sinto uma coisa aqui, que é isso? Um menino de 12 anos está aqui urinando no meu pé. Eu posso fazer isso? Sim ou não? Isso vai demandar uma resposta. Uma resposta do pai em relação ao filho. Porque, igreja do Senhor Jesus, que nós temos que achar que da mesma forma que Deus trata um menino na fé de 4 meses,
tem que tratar nós com 10 anos, com 15 anos de fé. Mas ele está fazendo lá e Deus não pegou ele ainda, mas Deus vai pegar. Não pode fazer não. Por quê? Porque ele é meninão ainda na fé, ele é adolescente da fé, não tem juízo nenhum. Mas você não, é experimentado no sofrimento. Você é um pai geracional, um balizador para um tempo. Você não pode agir assim, querido. Nós temos que parar de nos mover então por necessidade, para nos mover por propósito. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que só obedece na necessidade. Quando vê que o negócio estreitou mesmo, ficou complicado, ficou difícil, ele passa a obedecer. Muitos de nós não temos o costume de orar, de interceder. Orar, irmão, não é a hora que acorda fechar o olho 5 minutos, não. É vida de oração. Intercessão, oração, ter tempo de devocional com Deus. Pelo menos 1 hora por dia de devocional. Mas quando as coisas complicam na nossa vida e na nossa história, nós nos tornamos intercessores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que existe um problema na nossa casa, assolando nossos filhos, a saúde dos nossos filhos, nossa vida financeira, a gente vira intercessor. Você vê a pessoa vindo mais na igreja. Você vê a pessoa vindo em vigília que nunca veio. Vindo no turno de oração que nunca veio. Fazendo votos com o Senhor que nunca fez. Você fala, uau, esse cara agora ficou violento. Meu irmão, precisa disso. Precisa Deus acessar lugares da nossa vida que falam conosco, para que possamos responder a Ele da forma como deveríamos responder, por amor. Que deveríamos responder por amor, por senso de responsabilidade. Fui chamado, fui comprado por um alto preço. Tudo na minha vida se torna secundário, porque primário é agradar ao Senhor, é servir o meu Deus, o meu Criador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem chaves que acessam a sua vida. Deus sabe o lugar exato na vida de todos nós, que se tocar ali naquele ponto, para você no mesmo momento. Para você no mesmo momento, irmão, para tudo. Deus sabe a área da sua vida que se Ele tocar aqui, para você, caiu o seu chão, acabou tudo. Aí você para. E por que que nós, como igreja, só nos movemos na necessidade? Quando tem necessidade, eu faço. Quando me vejo em apuros, eu faço. Jesus não é um step, irmão, para que a gente se lembre dele quando o pneu fura. Jesus é o primeiro e o único, o alfa e ômega. Tudo foi feito por ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós precisamos amá-lo. Nós colocamos uma frase estampada nas camisas: Jesus é suficiente. E será que é mesmo? Quantas necessidades na nossa vida nos desestabilizam? Por que que a necessidade nos alcança? E nos alcançando nos desestabiliza? Porque não vivemos pelo propósito. Existia uma necessidade na vida de Jesus, era uma necessidade. Chega para ele um telegrama, né? Veio alguém entregar uma carta, assim que funcionava na época, né? O menino veio e entregou um meninograma. E ele leu lá: teu amigo está morrendo, está enfermo e é para doença, para morte. Corre lá. E Jesus foi, conversou com os discípulos: o que temos que fazer? O que estávamos fazendo? Estamos fazendo isso. Jesus falou: então não vamos não, vamos terminar o que estamos fazendo. Epa! Na sua cabeça seria: que amor é esse? Jesus está equivocado, porque Jesus prega amor. E o maior amigo da Bíblia que Jesus tinha
né? Depois do Pai, do Espírito Santo, era Lázaro. Lázaro precisa de você. Ele, agora eu não vou não, porque o propósito me faz ficar aqui. Jesus tinha uma missão, ele não fez um charme. Jesus não ficou ali, irmão, só para resistir, só para complicar a situação. Ele estava envolvido na missão do Pai. E a missão do Pai era o primeiro lugar na sua vida. E se movendo na missão do Pai, ele sabia, tudo em volta vai estar garantido. Terminando a missão, ele falou, agora nós vamos voltar à Judéia. Eles tinham saído da Judéia, irmão, debaixo de paulada e pedrada. E os discípulos dizem para ele, como é que é? Tu vai voltar para lá. Saímos daquela região debaixo de pedra, paus. E Jesus disse, sim, nós vamos voltar. E um dos discípulos até diz, iremos para morrer com ele. Diz o texto, então, o seguinte, verso 7, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo, vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Uau! Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Você está andando de dia ou de noite, meu irmão? Nossa caminhada é de dia ou de noite? Existe luz na minha caminhada pela justiça, ou existe trevas pelo meu comportamento, minhas atitudes? Existe trevas por aquilo que abrimos mão e não deveríamos. Concessões, esta palavra que eu procurava, concessões. Quantas concessões temos feito? Eu não deveria fazer isso, sei que não deveria, mas vou abrir uma concessão. Eu não deveria fazer isso para você, porque sei que Deus não aceita, não é justo não, mas abrir uma concessão. Não deveria deixar de honrar o Senhor com aquilo que Ele me entrega, mas vou abrir uma concessão, porque. Sabe? Eu não tenho desejos, irmãos, de a cada domingo pregar uma palavra solta, de forma que você vire os 70 aqui, olhe para cima e pá. Eu fui chamado e tenho desejo de discipular uma geração, de ser um balizador geracional, de ser um pai geracional, de ser alguém que consegue apontar caminhos. E é isso que eu espero que cada um de vocês estejam se tornando. Então o Senhor falou para ele, você anda de noite ou anda de dia? Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então lhe disse claramente, verso 14, leia. Então lhe disse claramente, Lázaro morreu. Jesus já sabia. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos, vamos também para morrermos com ele. Vamos também para morrermos com ele. Ó, Tomé. Tomé diz, nós vamos, mas morreremos lá, porque é lugar de dificuldade. Foram, viajaram, e ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro, e era um morto de 4 dias.
Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Aqui, ó, falei no início da mensagem que era 6, então corrigindo, 3 quilômetros de Jerusalém, mais próximo. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Redobre sua atenção nesse versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando em Betânia, foi encontrá-lo. Maria ficou em casa. Maria fica em casa e Marta vai correndo ao encontro de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. A irmã Maria ficou em casa. Essa Maria, irmã de Lázaro e também dessa Marta, ela aparece 3 vezes nas Escrituras, 3. E as 3 vezes que a Bíblia faz menção dela, ela está no mesmo lugar. Uau! Aonde é o lugar? Nos pés do Senhor Jesus. Meu irmão, não sei se isso te diz alguma coisa, mas fala muito comigo. Como uma pessoa citada na Bíblia 3 vezes, está 3 vezes no mesmo lugar, em situações diferentes, em momentos diferentes, está no mesmo lugar. E nesse momento da morte de Lázaro, ela está lá, do lado do morto. Ou melhor, né, o morto já tinha sido sepultado, ela estava lá às portas do sepulcro chorando. Mas ela não vai aonde Jesus está, mas Marta vai. E preste atenção, quando Marta chega a Jesus, o que ela diz? Verso 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta vem correndo, Maria fica. Marta encontra Jesus, ainda no caminho. Jesus não tinha chegado até o morto, até o Lázaro. Mas Marta interpela Jesus, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você vê que não é uma pergunta, é uma afirmação. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela retrocede um pouco, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ou seja, faça alguma coisa. Irmãos, isso para mim, pode ser que você veja diferente. Não temos problema, continuamos amigos. Mas isso para mim parece uma cobrança. Ah, encontrei você no caminho. Jesus, fui eu que mandei o recado. Eu mandei te chamar. Eu mandei o emissário aqui, o meu correio, o carteiro atrás do Senhor, para que o Senhor viesse enquanto ele vivia. Mas agora que o Senhor me chega, se o Senhor tivesse aqui, tivesse vindo quando eu chamei, ele não teria morrido. Mas eu sei que o Senhor ainda pode fazer alguma coisa, porque o Senhor é poderoso, e aquilo que o Senhor quiser fazer, Deus te responderá. Verso 23, disse-lhe Jesus então debate com ela, responde a ela. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar, ou seja, descansa, fica fria, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Você pegou já ou não? Verso 24. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Lá no último dia, quando houver a ressurreição dos mortos, quando o Senhor vir buscar a tua igreja,
Esse era o ensino que eles já tinham. Ele vai ressuscitar. Esse é o verso 24. Então põe o verso 21 aí. 22. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Bate uma coisa com a outra ou não? Vamos pensar, gente. Bate uma coisa com a outra ou não? O que vocês acham? Tem gente que não acha. Põe a cabeça para funcionar, irmão. Não bate. Aqui ela está dizendo: o que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. Deus te dará tudo que pedires. E o Senhor falou: amém. Ele vai ressuscitar. E ela diz: eu sei que Ele vai ressuscitar lá nos últimos dias. Esse verso 22. Sei que mesmo agora, meu irmão morto de 4 dias, você dará tudo, Deus te dará tudo o que pedires. Joga lá o verso 24. No 23 Jesus fala, Ele vai ressuscitar. E no 24 ela fala, eu sei que vai ressuscitar, mas não agora. Ô abençoada, você não acabou de falar que Deus pode fazer tudo o que eu pedi? E eu não falei para você, abençoada, que Ele vai ressuscitar? Então por que você não crê que Ele vai ressuscitar agora e não no último dia? Quem está me entendendo? Sabe por quê, irmãos? Marta é um tipo de igreja. As mulheres na Bíblia representam a igreja. E Marta é o tipo de igreja que se move por necessidade. Não estou dizendo, e não coloque palavras na minha boca, que Marta não tinha suas virtudes. Ela era irmã de Lázaro, e Maria era uma mulher de Deus, uma mulher trabalhadora, mas se movia na necessidade. Lembra lá daquela primeira vez? Maria estava aos pés de Jesus. E Marta, lavando a louça, limpando a casa, organizando as coisas. Então Marta vem e diz para Jesus: porque não manda minha irmã, que está à toa, aos teus pés, me ajudar na necessidade? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Na nossa vida existe necessidade, existe propósito. Eu nunca preguei isso e nem vim pregar isso para você nessa noite. Deus me falou, esta é a palavra. Muitos estão se movendo por necessidade e esquecendo o que é o fundamento da sua criação, o que é o fundamento da sua vida. Para que vieste, porque nasceste? Para que é que Deus te chamou? O que é que move os seus pulmões a cada dia que você levanta e acorda? Eu tenho tantas necessidades, mas tenho somente um propósito. Marta tinha muitas necessidades e Jesus falou: Marta, Marta, estás ocupada com tantas coisas necessárias, mas o propósito é único, e Maria escolheu a melhor parte. Ela está no propósito, e o propósito não lhe será tirado. O propósito não lhe será tirado. Quantas vezes negociamos o propósito pela necessidade? Negociamos no tempo, negociamos no medo, negociamos com concessões, negociamos defraudando o Senhor, negociamos por necessidade, estamos esquecendo o propósito. Ele é único. Ele é único.
É Ele quem nos move, é Ele quem nos baliza, é Ele quem nos protege. De forma que as pessoas, as famílias, a sociedade, a economia, a política, toda cosmovisão de uma sociedade olhará para você e dirá: cara, você é doido, aonde você vai com isso? Eu estou no propósito, e só no propósito eu tenho proteção, eu tenho guarda, eu tenho cobertura do meu Senhor. Nada vai me faltar, a mim, aos meus filhos, à minha geração, porque fiel, fiel, fiel é aquele que prometeu. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Fiel é aquele que prometeu. Apenas creia, confie e avance. Não entendendo, obedeça. Senhor, nos leva, Senhor, a esse lugar. Nos leva a esse lugar, Jesus. Nos leva ao Santo dos Santos. Nos leva ao Teu coração, Espírito Santo. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória. Nos leva a esse lugar, Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus. Sim. E o louvor ao Rei Jesus. Marta é uma igreja que se move por necessidade. Tem o seu valor, tem o seu coração no reino, na obra, mas está distraída com muitas coisas. Porque, irmãos, o serviço sempre será necessário, mas o serviço trabalha para o propósito. Se o serviço atropela o propósito, acabou. Marta nunca foi interpelar Jesus. Sempre quem teve próximo foi Maria. E Marta ocupada com outras coisas. Mas na hora da necessidade dela, preste atenção, Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos. Eles não tinham pais. O pai e a mãe haviam morrido. Acontecendo isso, Lázaro é aquele que responde pela família. Lázaro morrendo, nós temos agora 2 mulheres na cultura dos hebreus, sozinhas, quase indigentes, sem destino, sem marido, sem irmão, sem pai. Eu não sei se você entende isso, mas elas estão complicadas, numa situação terrível, dentro da necessidade. Quando a necessidade grita, pela primeira vez Marta recorre ao Senhor. Mas Maria, que em outros momentos adorava, no momento da necessidade, continua adorando. Maria, que sempre esteve adorando, no momento da sua necessidade, e agora, o que vai ser da minha vida? Eu continuo adorando. Marta vai a ele e diz: o Senhor tinha que ter vindo, o Senhor não veio. E ela diz: mas tudo que você pedir, Deus vai te dar. Ele diz: ok, então, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar, um dia ele ressuscitará nos últimos dias. Verso 23.
Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Verso 24, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eles estão discutindo, disse-lhe Jesus: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Você que nos assiste pela internet em casa, eu não sei a sua situação. A situação dos seus filhos, a situação do seu casamento, a sua situação financeira, a situação da sua saúde. Mas eu quero te dizer nessa noite, ainda que por acaso você esteja morto, viverás. Viverás, confie, acredite. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Penso aqui que Marta recuou, se acalmou, colocou as ideias no lugar, trouxe a sua fé para o primeiro lugar e diz: sim, Senhor, eu creio, entendi. Talvez tenha embutido aqui um perdoe-me pela minha exaltação, por deixar a minha necessidade gritar mais alto. Olha, depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, o mestre está aqui, está chamando você. Para a igreja da necessidade, ela corre aos pés de Jesus na necessidade. Para a igreja da adoração, no momento da necessidade, ela continua adorando. Deus manda chamá-la. Deus manda chamá-la. Mande ela entrar na minha presença. Mande Maria vir a mim. Maria sempre esteve perto de mim. Chame Maria. Chame Maria. É como Assuero que permitiu com que Esther entrasse na sua presença e estendeu o cetro sobre ela e disse: Esther, minha rainha, toque o cetro. E ela tocando o cetro, pronto, não morreria. E o rei falou: peça o que quiseres que eu te dê. Mande chamar a igreja da adoração, a igreja que caminha nos meus pés, a igreja que não se move por necessidade, não negocia princípios. Mande chamar Maria. Marta foi lá e chamou Maria, e Maria vai. Presta atenção, presta atenção. Verso 29, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi então ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, ainda está no caminho, mas estava no lugar, no mesmo lugar onde Marta tinha encontrado. Então, no mesmo lugar, o mesmo Deus e duas igrejas diferentes, o mesmo Deus, o mesmo lugar, duas igrejas, duas mulheres diferentes. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, preste atenção, ela chegou no lugar, chegando no lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés. Qual foi a primeira coisa que Maria fez ao ver Jesus?
prostrou-se aos seus pés. Rendição, adoração, reconhecimento. E pasmem, olha, prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou exatamente a mesma coisa que a irmã. Ela falou a mesma coisa, de forma diferente. Sabe por quê? Como você pode julgar isso? Pela resposta de Jesus. Uma questiona dizendo: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor tinha que ter vindo, tinha que ter nos ouvido, tinha que ter nos socorrido. Maria está dizendo: tu é alfa e ômega, princípio e fim. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o eterno. Porque eu sei disso, porque Maria já tinha dado várias provas do senso dela de adoração para com Jesus. E ela disse: se tu estivesse aqui pelo teu poder, eu creio que essas coisas não teriam acontecido. Olha só, e aí o que acontece? Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Disseram: vem e vê. Verso 35. A saber, o menor versículo da Bíblia. Você já viu esse quadro aqui tão pequeno assim? Com uma frase tão pequena? Jesus chorou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na necessidade, quem chora é você. Na adoração, quem chora é Jesus. Lá em cima, Marta chorava e Jesus debatia. Aqui, Maria adora e Jesus chora. E sabe por que ele estava chorando? Quem um dia achou que Jesus chorou por Lázaro, pensou errado. Jesus iria ressuscitá-lo e já sabia disso. Ele chorou por ver o coração de Maria, por ver a dor de Maria e por amar aquela família. Ele viu Maria nos pés dele. Uma igreja prostrada em adoração traz lágrimas ao coração de Cristo. Sabe o que está acontecendo aqui? Para uma igreja na necessidade, Jesus dá respostas, e já é alguma coisa. Por isso que eu não descredibilizo Marta. Eu estou dizendo que ela é uma igreja na necessidade. Para uma igreja na necessidade, Jesus dá respostas. Para uma igreja na adoração, Jesus compartilha o seu coração. E é por isso que ele está chorando, porque ele não está debatendo, ele não está falando da escatologia, não está falando dos últimos dias, não está demonstrando o seu poder. Para uma igreja que adora, ele demonstra a sua intimidade, ele traz para a intimidade e demonstra, e abre, e manifesta o seu coração. É isso que representa as lágrimas do Cordeiro aqui. Recâmaras da intimidade, noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Ei, pelo amor de Deus, saia do lugar da necessidade e entre no propósito. Por favor, pare de dar desculpas, porque quem é bom de desculpas é ruim de arrependimento. Pare de se explicar, porque quem se defende, irmãos, esconde, negocia o propósito. Se jogue no chão nessa noite e diga: tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ser como Maria, eu quero te adorar, eu quero me entregar. Eu quero compartilhar contigo o teu coração, os teus anseios. Uau! Quem já pisou no Santo dos Santos,
outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deixa Deus encher você nessa noite e levá-lo a esse lugar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Arabatsori alamanás. Hadarayas tukiamanás. Santo, Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Olha a cabeça deles. Estão pensando no morto. Mas Jesus não chora por quem morre, irmãos. Ele é o dono da vida. Jesus chora por quem adora. Sabe o que eu penso? Mais do que um choro pela angústia de Maria, Jesus chorava pela alegria de encontrar um adorador, pela alegria de saber que alguns entenderam e responderam. Verso 37, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Irmãos, esse é o povo. Esse é o povo. Sabe quem é esse povo? Eu e você. Esses são os questionadores. Mas não podia. Mas por que Jesus não fez? Por que ele não batizou? Por que ele não impediu? Por que ele não melhorou? Por que ele não livrou? Por que ele não fez isso, não fez aquilo? Por isso que Jesus amava Maria, porque ela era de poucas palavras e de muita adoração. 38, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Olha só, vamos lá, para a gente terminar. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Verso 38, obrigado Jesus. Deixa eu abrir uma coisa aqui. Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Era uma grande pedra, era uma gruta, uma caverna, e tinha uma grande pedra colocada na entrada. Vamos entrar no entendimento aqui para a gente poder encerrar. 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta. Olha Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já é de 4 dias. Irmãos, eu creio ainda que Marta continuava não acreditando. Se eu estou do lado de Jesus, meu irmão, meu pai, meu filho está morto, e Jesus me fala, tire a pedra. Irmão, podia ser de 30 dias. Eu estou lá preocupado com cheiro mal, irmão? Sim ou não? Eu estou lá preocupado se cheira mal, se cheira bem. E eu estou lá preocupado com o que está acontecendo. Jesus está do meu lado dizendo, tire a pedra. Mas Jesus vai tirar a pedra, cheira mal. Se Jesus vai ressuscitar alguém, importa o cheiro que vai sair dali, irmão? Marta continuava, crendo e não crendo. É um copo como esse aqui, ó, meio cheio e meio vazio. Às vezes crê, às vezes não crê. É como o pai daquele endemoniado. Me ajude na minha falta de fé.
pai do endemoniado chega para Jesus e fala assim: se tu quiseres, ou melhor, se tu podes, sara o meu filho. Tacou a bola para Jesus. Jesus pegou a bola, pastor Wellington, e devolveu para ele. Falou assim: tudo é possível ao que crê. Então ele vem e diz: se tu podes, faça. Jesus diz: se tu crê, assim como eu posso, você também pode, faça você. Eita, eu amo Jesus demais. Eu amo Jesus demais. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Se você crê, você mesmo pode fazer. Aí o homem diz assim: o pai, eu creio. Jesus falou: então faça. Estou esperando. Aí ele vai e devolve a bola para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, eu não creio o suficiente. E Jesus falou: amém, filho. Eu faço para você então, mas eu restauro o seu filho, e restauro a medida, a porção da fé que você não tem, para que num outro momento, não seja mais eu, mas você a fazer o que você deve fazer como um pai. Sai da caverna, igreja! Lázaros nessa noite precisam sair do buraco, de um lugar de intimidação. Sabe por que as coisas acontecem aqui? Uma coisa pifa, outra coisa não funciona, e a live dá interferência, porque o carregamento, irmãos, não está no prédio, não está no Senhor, está em nós. Nós precisamos gerar uma atmosfera de poder nesse lugar, de fome e sede pela palavra do Senhor Jesus. Precisamos entrar nesse lugar de sermos encorajados. Agora Marta está dizendo, já é de 4 dias, e o Senhor olha para ela e diz: abençoada, já te disse lá em cima que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que estando morto, viverá. Agora olha aqui uma coisa muito interessante. Tirem a pedra, disse ele. E no versículo acima diz que a pedra era grande e pesada. Era como se fosse uma roda imensa, com 3 metros de diâmetro. Essas rodas que tampavam o sepulcro é como aquela que colocaram quando Jesus morreu. Eram aproximadamente, irmãos, 30, 40, às vezes 50 centímetros de largura e 3 metros de altura. E fazia como se fosse uma pastilha, uma moeda de pedra grossa, grande, que tampava o sepulcro. Agora olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Não era fácil destampar o sepulcro. Não era fácil abrir acesso de Jesus ao Lázaro. Marta e Maria falam de 2 igrejas, amém? De 2 igrejas, uma na necessidade e a outra no propósito. Lázaro fala de uma geração de homens que Deus ama e que estão mortos. Quem está entendendo? Lázaro fala de uma geração que Deus ama, de homens que Deus ama, mas que estão mortos, presos, dentro das suas cavernas, na escuridão da sua caverna. A caverna está tampada, e o Lázaro está lá dentro, preso nas suas desculpas, preso nas suas concessões, preso no seu medo, preso na sua desobediência, preso, irmão, na sua falta de força, na sua falta de fé, porque muitos Lázaros não veem a vida, não é porque não querem, mas é porque não conseguem. Talvez te falta força nessa noite, mas nós estamos aqui para ajudar você. Talvez falta força nessa noite para você sair do buraco, para você sair do adultério, para você pedir ajuda. Pastor, eu preciso de ajuda, meu casamento vai acabar, eu vou perder minha esposa, eu vou perder meu marido, eu vou perder os meus filhos, eu estou na caverna. Pastor, minhas finanças acabaram,
Eu não tenho nem o que comer, estou na caverna. Pastor, eu estou preso. Na ansiedade, na tribulação, na angústia, no antidepressivo, nos medicamentos. Eu estou preso, Jesus. Eu estou preso, pastor, eu preciso de ajuda. Estou preso na ansiedade, na depressão. Estou preso na pornografia. Estou preso na desobediência, na corrupção. Estou preso, eu estou preso. Nessa noite Deus quer trazer você à vida. Nessa noite Deus quer gritar o seu nome e dizer: Lázaro! Deus quer dizer Pedro, Deus quer dizer Fernando, Deus quer dizer Paulo, Deus quer dizer Douglas: vem para fora! Ei! Essa é uma casa de restauração, essa é a casa de Deus. Essa é a casa do Senhor. É difícil abrir acesso para o morto, por uma geração que está morta. Sabe o que está acontecendo? A pedra está lá. E Jesus, que tem o poder para fazer alguém morto de 4 dias, que já fede, já está em decomposição, vir à vida, também tem poder para tirar sozinho a pedra, sim ou não? Jesus pode tirar sozinho a pedra. Jesus pode pedir aos anjos: anjos, me deem uma força aqui, e a pedra se move. Jesus pode ir lá com suas mãos, e uma intervenção do céu que faz morto em decomposição, com os pulmões em colapso, com o coração seco, com as veias secas, com os olhos já aprofundados, definhados, atrofiados. Se esse Jesus traz um morto para fora, ele também tira a pedra. Mas sabe por que ele não tira? Porque Jesus só faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Jesus, ele move o sobrenatural, mas o natural, meu filho, minha filha, o natural, igreja, ele deixa para nós fazermos. É aqui que entra a responsabilidade. É aqui que entra, lembra? O vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas qual que é o segundo passo? Tomai sobre vós o meu jugo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, faça o que você tem que fazer, que certamente eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu não vou falhar, não. Eu não falho. O Senhor vai lá e diz: tire a pedra. E aí é duro, irmão. Difícil tirar a pedra. Mas a igreja vai ter que tirar a pedra. Sabe o que eu lembro aqui? Nós estamos finalizando. Quero que você entenda. Nós estamos falando aqui dos ministérios. Nós somos uma igreja que temos o entendimento de Efésios 4:11, os 5 ministérios. Nós entendemos, irmãos, que o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, chamado Igreja do Senhor Jesus, no qual Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós nos movemos nos ministérios. E sabe quem tem que tirar a pedra, irmãos? Vamos lá. O que seria preciso para remover a pedra? Na prática, você remove a pedra com força, com violência, ou com cautela, ou com cuidado. O que você precisa para remover a pedra? De força. Precisava de homens fortes. Talvez de mais de 2, de 3, de 4 ou de 5. Talvez 10. E seria necessário romper a força da gravidade. Seria necessário romper a força, o peso daquela pedra para remover. Para isso, irmãos,
para acessar uma geração de Lázaros, que fala daqueles que Deus ama, mas que estão mortos. Deus usa os ministérios que são ponta de lança. Deus usa, irmãos, aqueles que vão à frente. E sabe quais são os ministérios? O apostólico e o profético, que estão, irmãos, gerando nas dimensões do Espírito, para que aquilo na terra possa se estabelecer. O governo de Deus é estabelecido primeiro nos céus, estabelecido nas dimensões espirituais, para que seja manifesto na terra. O governo dos céus, estabelecido nos céus e manifesto na terra. Oração, intercessão, lágrimas, renúncia. Ali passa uma geração de ponta de lanças. Aqueles que vêm, que são os ranca-tocos. Aqueles que vão abrir caminhos aonde não existem caminhos. Aqueles que vão entrar com uma britadeira, furando buraco na rocha para abrir um túnel, para que outras gerações venham a se passar. Ali são pais geracionais, são balizadores, são homens que entram para remover a pedra. Apostólico, profético e mestre. Trabalhando a parte crítica dos acessos, entendendo os tempos, entendendo os principados e as potestades, entendendo que a luta em Cristo não é por necessidade, porque não é uma luta contra carne e sangue, mas é uma luta contra principados e potestades. Deus envia os pontas de lança. Por quê? Porque entende que homens que vão à frente para remover a pedra não podem, irmãos, não podem calcular com uma mente humana. Não podem calcular com uma mente humana. Se não colocam pormenores na frente do propósito, se não negociam as coisas por causa disso, daquilo, mais aquilo, não, irmão. O Senhor nos mandou fazer. Povo meu, entra na terra, é sua por herança. O povo tinha que ter entrado, não entrou, voltou para o deserto. Aí o que acontece? Passa essa geração e a pedra é removida. Verso 40, disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Para quem que ele está falando isso aqui? Para Marta. Para Maria ele só chora. Para Marta ele fala: eu não te falei que podia tirar pedra? Eu não te falei que precisamos tirar a pedra, independente de se ele fede ou não fede? 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Tiraram a pedra e veio o cheiro do morto de 4 dias. Tiraram a pedra e existia só um cadáver em decomposição. Jesus olha para cima e diz: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que na verdade tu sempre me ouves, mas eu digo isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Os homens fazem o que é preciso, a igreja faz o que é preciso, os ministérios de avanço fazem o que é preciso, removem a pedra, na força, na violência, na briga, na luta. São aqueles que entram, irmãos, e que muitas vezes precisam questionar, precisam gritar, precisam, matar no peito para chutar para o gol. São aqueles ministérios, aquela parte da igreja que é a intercessão, que vai removendo, abrindo o caminho. Abriram o caminho está aberto. Agora, existe um Deus e um morto. Não tem mais nada aqui para homem algum fazer. Sim ou não? Tem mais nada que um homem pode fazer. Aí o Senhor Jesus faz o quê? Primeiro ele ora, porque como Maria, ele é um adorador. Antes de agradecer, antes de fazer, ele já agradece. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque tu sempre me ouves. Detalhe, ele não pediu ainda.
Detalhe, ele não orou ainda. Detalhe, ele não ordenou ainda. Mas ele agradece primeiro. Senhor, eu te agradeço. Meu Pai, eu te agradeço. Porque eu sei o que vai acontecer agora. E quando eu chamá-lo, ele vai levantar. Ele vai retornar à vida. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor sempre, Deus, o Senhor sempre me ouve. O Senhor sempre me ouve. E agora, todos esses homens que estão aqui saberão que tu me enviaste. E aí? Ele pega, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Depois de orar, ele disse: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, o morto levantou. O morto retomou seu coração, seus pulmões se inflaram, seu coração voltou a bater, as sístoles e as diástoles. Oxigenou seus pulmões, seus olhos voltaram a ter luz e ele levantou. Agora presta atenção. 44, né? O morto saiu. Os mortos estão saindo, irmão. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Ah, Deus, nos ajuda. A geração de Lázaro está voltando à vida. Uma geração de Lázaro está voltando à vida. Aqueles que estão hoje presos na caverna, você que me ouve aí pela internet no Brasil ou fora dele. Você que está preso na depressão, preso no vício, no cigarro, na cocaína, na bebida, seja lá o que for. Você que está numa caverna escura, simplesmente adore. Porque só assim você pode ouvir a voz que traz vida a um morto. Nós podemos ter ajuda de medicamento, nós podemos ter ajuda de psiquiatra, nós podemos ter ajuda de psicólogo, nós podemos ter ajuda de médico, podemos ter ajuda de pastor, podemos ter ajuda da família, podemos ter ajuda de tantas coisas, mas só a voz dele gritando o seu nome, só a voz dele gritando o seu nome pode devolver a ti a vida. É somente quando tu ouves a voz do mestre chamando Pedro, Paulo, Maria, Marta, Joana, Patrícia. Aí você fala: ele me chama, ele me conhece pelo nome, ele traz vida ao vale de ossos secos. Homens se levantam do nada, não interessa o tamanho do seu problema, não interessa a profundidade do seu vale, a escuridão da sua caverna. Se você ouvir a voz do mestre, acabou! Ele saiu. Mas olha o detalhe aqui, quando ele sai todo amarrado, ele sai todo preso, talvez pulando, todo desajeitado, talvez se arrastando, sei lá como. Estava vivo, mas estava preso. Estava vivo, mas estava atado. Estava vivo, mas seus pés não se moviam. Estava vivo, mas sua mão não tocava. Estava vivo, mas sua boca não falava, os seus olhos não podiam ver. Então Jesus falou: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Espírito Santo de Deus, sabe quem são esses que entram agora para fazer o pós-milagre? Pastores e evangelistas, aqueles que tocam com cuidado. Aqui violência mata o que acabou de ressuscitar. Aqui uma palavra mal colocada mata o que acabou de ressuscitar. Aqui o excesso
tanto de zelo, quanto de disciplina, quanto de amor, qualquer excesso, mata de novo aquele que ressuscitou. Aqui entram os evangelistas e os mestres, aqueles que precisam ir com cuidado, com amor, com prudência, com toque, para poder desatar, tirar as faixas. Não fala, irmãos, o texto do que Lázaro havia morrido. Talvez ele tenha morrido de alguma enfermidade, que talvez tivesse ferimento, tivesse úlceras. A verdade é que ele estava atado, não podia mexer as mãos, nem os pés e nem a cabeça. Jesus podia fazer isso, sim ou não? Jesus podia desatar, mas lembrando, Jesus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Jesus diz mais uma vez: Pai, obrigado, porque me ouviste, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, obrigado porque somos um, eu contigo e tu comigo. Pai, obrigado porque ao falar, quando eu falo, a minha voz cria e traz vida aos mortos. Eu penso, sabe, Jesus colocando a mão assim na cabeça de Marta e dizendo: Marta, filha querida, eu não te falei que se cresce, veria a glória de Deus? Marta, mais uma vez, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora eu vejo Marta chorando. Maria sempre esteve chorando, nunca para. Maria está agradecida, está apaixonada por Jesus, pelo Senhor. Maria está em outra dimensão de gratidão, de esperança. E o Senhor diz assim: eu estou indo embora, Lázaro está de pé, porém, igreja, aí se levanta a igreja, cuide daquele que estava morto. Sabe o que aconteceu aqui, quinta-feira, com as mulheres? É isso, a igreja desatando aqueles que estão retomando a vida. Num culto como esse, irmão, Lázaros retomam a vida. Em cultos como terça, como quinta-feira, em cada discipulado, em cada reunião de mulher, em cada reunião de homens, aqueles que retomaram a vida são desatados. Por isso que uma coisa completa a outra e outra completa uma, e não há como sair disso. Porque não adianta você estar vivo, mas estar atado. Quando fala de desatar a mão, fala de te devolver o serviço. Agora você pode servir ao Senhor, mãos, fala de trabalho, mãos, fala de serviço. O Senhor diz: e verá a obra, o trabalho de suas mãos e ficará satisfeito. Jesus verá o trabalho de suas mãos e Ele se alegrará. Você precisa voltar ao trabalho, trabalhe para Ele. Desatar os pés, irmãos, fala de se movimentar, fala de calçar as sandálias do Evangelho da Paz, na armadura de Deus, em Efésios 6, vai falar que as sandálias do Evangelho, tão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Liberar os pés, fala de liberar uma geração que vai prosseguir no caminho. Liberar, irmão, os olhos, fala de quê? De liberar a visão, irmão, de devolver a revelação, fala de liberar o entendimento. Bate na cabeça assim, ó, não faz mais barulho, não faz mais eco, não está mais oca. Bate assim, ó, porque tem uns que tá batendo assim, ó, dá assim, ó, de cucuruto, dá até eco. Voltou o entendimento, revelação, sonhos e projetos de Deus sendo alinhados no seu espírito. Visão profética. Visão profética. Daniel falou aqui nas terças passadas aí sobre ver.
ter olhos abertos, ajustados. E quem faz isso? A igreja. E Jesus não faz, não, Ele deixa para você fazer. As mesas desatam os ressuscitados. As mesas desatam os ressuscitados. Não adianta só Ele ressuscitar. Então, uma geração, os ministérios de força, os ministérios de autoridade, os ministérios que trabalham no primário, entram abrindo caminho. Depois de aberto o caminho, entra Jesus para fazer aquilo que só Ele pode fazer, o que é sobrenatural, o que é milagre. Depois que Ele fez, Ele sai e entra os ministérios secundários, que não tem menor importância, porque precisam desatar os ressuscitados. As mesas, o que está acontecendo com os casais, lá na casa do pastor Marcos, casais, a mesa sendo discipulados, você pode fazer aí, ó, tem fila, irmão, você põe um nome lá, porque é de 4 em 4, pastor, de 5 em 5 casais, o que está acontecendo com o pastor Guilherme e os jovens, o que está acontecendo, irmãos, com todos aqueles que temos assentado como pastores, eu e a minha esposa, faremos com os homens, as mesas, a pastora Karine ensinou para nós vamos fazer agora, irmão. Amém? Deus tem feito algo muito poderoso sobre a vida das mulheres nessa casa. E existe uma palavra de Deus, irmão, sobre a vida da pastora Karine. Falo assim agora, eu não chamo ela de pastora, né? Eu chamo de meu amor, minha vida. Mas eu estou falando da pastora Karine, porque é sobre a pastora Karine, sobre o ministério dela, existe uma unção liberada, que Deus já falou aqui, sobre mulheres vindo, irmãos, de toda essa região, para serem discipuladas, treinadas, desenvolvidas. A mesa que desata os ressuscitados. E nós vamos orar agora. E sabe por que nós temos que estar muito atentos, querido, com tudo isso? Porque põe João 12 aqui para mim. Deixa eu mostrar para você. E nós vamos orar. João 12, 9. Lázaro acabou de ressuscitar. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ah, meu Deus. Olha o poder de um ressuscitado, irmão. Você precisa entender que você que foi resgatado da caverna, você não pode achar que é mais um, irmão. Você não pode achar que é um coitado. Você não pode achar que é um fraco e que está tentando. Não, irmãos. O Lázaro, ele agora era um homem que atraía multidões. As pessoas vinham para ver Jesus. Esse versículo meio que, olha lá, parece que põe Jesus e Lázaro meio equiparado. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também eles não vinham só por causa de Jesus. Você já viu, já pensou isso? Só por causa de Jesus. Eles não vinham só por causa de Jesus. Olha o nome lá, olha o nome grande. Porque Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos, todo mundo queria ver um homem que ressuscita dos mortos. Eu quero dizer para você que está aqui, que Deus te ressuscitou dos mortos. Tem tantos testemunhos aqui enterrado. Tanta gente, irmão, já beirou a morte. Tanta gente já beirou o crime, já beirou o vício, já beirou a doença, beirou a enfermidade, beirou o caos. E Deus te levantou. Você é um Lázaro levantado da morte. Sabe para quê? Para que você venha aqui em cima e conte seu testemunho. Para que você vá às praças, às escolas, aos hospitais e diga o que Deus fez na sua vida. Para que muitos em Araguari venham. Não é por causa do Mevan, não é por causa do pastor Douglas, não é por causa só de Jesus, mas é por causa do seu testemunho.
é por causa do seu testemunho. Uma unção está sobre a sua vida. Passa. Assim, o chefe dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro. Eita, peraí. O homem acabou de ser ressuscitado e já querem matar ele de novo. Não deu nem prazo. Ele estava morto, ressuscitou esses dias. E já estão querendo matá-lo de novo. Sabe por quê, irmão? Porque todo ressuscitado se torna uma arma contra o inferno. Porque todo real ressuscitado não vive mais de mazelas. Um verdadeiro ressuscitado e desatado. Está aí a diferença. Obrigado, Jesus. Porque às vezes você ressuscita, mas não é desatado. Então você é só um enfaixado pulando por aí. Mas se você é ressuscitado e desatado, ressuscitado por Deus e desatado pela igreja, pare com essa conversa também, irmão. Eu estou bem com Deus, meu negócio é com Deus. Você é um hipócrita. Eu não podia falar isso porque a mensagem estava pastoral, estava tão bonitinho até agora. E o pastor não dá conta, né, irmão? Justamente porque não é pastor, é apóstolo. Pare com essa conversa, irmão. Eu estou bem em casa, meu negócio é em casa, minha adoração, não existe reino sem igreja, não existe obra sem igreja, não existe corpo de Cristo sem igreja. Não, igreja sou eu na minha casa, mentira, a igreja é o corpo, a comunhão dos santos. Salmo 133, a comunhão dos santos, onde Deus ordena a sua bênção. Então, Deus te levanta, Deus te salva, Deus te ressuscita, e a igreja te desata. Você nunca será um holofote de Deus, nunca será um balizador, nunca será um pai geracional, nunca será verdadeiramente um ressuscitado e desatado, se não passar pela mão da igreja, se não passar pelo discipulado da igreja. Jesus te salva, a igreja te aperfeiçoa. Jesus te salva, a igreja te trabalha, te equipa, para que você se torne um Lázaro. E quando você se torna um Lázaro, se torna, irmãos, uma arma contra o inferno. Passa. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Por que queriam matá-lo? Porque através dele, não, vocês me perdoem, mas nesse texto, irmãos, Lázaro bateu um bolão aí com Jesus. O texto faz questão, irmãos, de colocar ele num lugar. Não estou falando que Lázaro é igual a Jesus, irmão, não é isso. Ninguém se compara ao Filho de Deus, que é Deus. Lázaro é um homem. Mas eu estou falando, a relevância que foi aplicada no texto, disse, muita gente se convertia a Jesus por causa de Lázaro. A minha pergunta é, quem se converte a Jesus por causa do Douglas? Quem se converte a Jesus por causa do Vinícius, do Luiz, da Débora? Quem se converte a Jesus? De forma que alguém fala, cara, como falaram para o nosso amigo Paulo, apóstolo Paulo, cala a boca desse homem, porque não tem como, aonde ele passa, todo mundo se converte. Não há lugar ruim para esse homem em lugar nenhum. Ah, irmão, eu não sabia como ia terminar essa noite, mas eu já entendi o que Deus queria fazer. Noite de salvação. Tem muita gente aqui, querido, e me perdoe a franqueza, mas sepulcro caiado. Muita gente aqui com um sorriso, uma boa roupa, uma alegria expressa, talvez até com uma boa condição financeira,
mas só você conhece a escuridão da sua caverna. Os traumas e os medos que te atormentam nesses dias. Sobre o seu futuro, sobre os próximos dias, sobre a sua fé. O Senhor te chama pelo nome e te diz: hoje é o seu dia. Sai para fora. O que nós podemos fazer é nos responsabilizar. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Nós não podemos ressuscitar você. Não podemos. Só Ele pode. E depende, sabe de quem? Não é dele. Depende de você. Porque você pode clamar por Ele. O que Lázaro não podia. A morte de Lázaro era física. A sua é espiritual. Então você pode clamar. Chame-o. Agora deixa eu te falar. Ele vai começar a girar uma chave no seu espírito nessa noite. E depois disso, nós podemos te ajudar. Depois disso, nós podemos trazê-los à mesa e desatar aqueles que o Senhor ressuscitou. Amém. Fique de pé comigo, vamos orar.